és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem. Irmãs e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos iniciando o nosso culto de ação de graças ao Senhor, de louvor ao nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de vivermos mais um dia, estarmos mais um dia na presença do Senhor e juntos aqui podermos, como igreja de Jesus, louvarmos e bendizermos o Senhor. Amém? É um privilégio nós estarmos na casa do nosso Senhor. Eu convido você a ficar em pé e a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É o texto que fala a respeito do chamamento de Isaías, no momento em que Isaías tem um encontro com Deus. E nós viemos nessa noite para termos um encontro com o Senhor. Quiçá o nosso encontro seja como foi o encontro de Isaías. Amém? Quiçá seja assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a visão de Isaías é a visão que antecipa este culto de ação de graças ao Senhor. Isaías tem uma visão sublime do Senhor, cercado pelos seus serafins, e os serafins clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías se reconheceu naquele momento perdido, incapaz de adorar o Senhor. Não era merecedor daquela visão que ele estava tendo. E ele diz então que por ser um homem de lábios impuros e por habitar no meio de um povo de lábios impuros, ele não era digno de ver o Rei, de ver o Senhor. Mas um dos serafins tocou-lhe a boca com uma das brasas tiradas do altar e disse a Isaías: com essa brasa a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E aí Isaías ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta que nós damos ao Senhor, ela necessita primeiro que os nossos pecados sejam perdoados e que nós possamos dizer: eu vi o Senhor.
os meus pecados foram tirados, os meus pecados foram perdoados. Nós começamos esse culto, irmãos, fazendo essa oração de perdão ao Senhor, fazendo essa oração de confissão ao Senhor, de entrega ao Senhor. O seu pecado, a sua falha, aquilo que você fez contra alguém, contra o irmão, contra alguma pessoa, você vai confessar agora diante do Senhor, para que nós possamos ter essa certeza que nós iremos adorá-lo com os nossos lábios purificados neste momento. Amém? Para podermos ouvir a voz do Senhor. Eu quero convidar você a fazer a sua oração neste momento, silenciosa, confessando os seus pecados no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos, Senhor, diante da Tua presença, como igreja. A Tua palavra diz que quando a Sua igreja se junta, 2 ou 3, reunidos no Seu nome, o Senhor está presente no nosso meio. Estamos em mais pessoas aqui, Senhor. Por isso temos a certeza absoluta da presença do Senhor no nosso meio. E nós não somos dignos, Senhor, da Tua presença. Não somos dignos de estarmos aqui diante de Ti. Por isso, neste momento, nós clamamos a Ti e pedimos: Pai, toque nos nossos lábios impuros. Toque nas nossas mentes impuras. Toque no nosso coração, Senhor, que é tendencioso ao mal, que é tendencioso, ó Deus, às coisas que não Te agradam. E renova em nós agora um espírito reto, para que possamos proclamar, ó Deus, louvores ao Teu nome, e louvarmos ao Senhor por tudo que és, e por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Ó Pai, neste momento confessamos os nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pela nossa ingratidão, pela nossa pequenez, pela nossa falta de fé, e nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, para que possamos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos dizer com coragem como Isaías disse, Senhor. Portanto, a cada irmão e a cada irmã que entrou neste tempo, os irmãos que nos assistirão em casa por demanda, ó Deus, tenha misericórdia, cuide de nós, cuide das nossas vidas, dê a sua graça e dê a sua bênção sobre nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o momento de nós adorarmos ao Senhor e dizermos, como diz o salmista: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vamos cantar? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre. E assim, perdoados pelo Senhor, nós louvamos e bendizemos o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos exaltar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Assim, igreja. Amém. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, para cantar, para adorar, para ofertar, para dizimar, para fazer a obra do Senhor. Amém? Que nós não venhamos aqui simplesmente para sentar no banco, mas que nós realmente entregamos nessa noite ao Senhor. Aí, você na tua casa que está assistindo este culto, entregue ao Senhor o culto verdadeiro. Amém? Porque Ele é bom. Senhor.
Que nós possamos render a Ele todo o louvor que Ele é digno, amados, de receber. Amém? A esse Deus que está sentado no céu, nós possamos nos prostrar e diante dele adorar nessa noite. No
seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos que têm os seus dízimos, suas ofertas, poderão trazer neste momento aqui à frente, enquanto cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É a nossa grande fé, porque Ele vive. Então, de agradecimento ao Senhor, você que tem o seu dízimo e a sua oferta, traga aqui à frente para nós assim louvarmos ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
nós cremos no futuro, cremos no amanhã, cremos, ó Deus, na libertação do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós entregamos a Ti os nossos dízimos e ofertas e os consagramos ao Senhor. Ó Deus, porque não nos pertence, pertence a Ti e a Ti tu devolvemos. Por isso, ó Deus, que eles possam ser, neste momento, consagrados para o uso da Tua casa, no nome de Jesus.
Jesus. Aleluia. Agradecemos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sente-se, irmãos. Nós vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor, mas antes, eu queria deixar aqui alguns avisos para os irmãos e para a igreja, muito importantes. Nós vamos retomar todas as atividades da igreja. O Conselho da Igreja decidiu de retomarmos todas as atividades da igreja. Então nós vamos fazer isso agora em agosto. Dia 1º de agosto, é o primeiro domingo do mês de agosto, né? Dia 1º, nós já vamos ter a Assembleia da Igreja. Preste bem atenção, irmãos, domingo, dia 1º de agosto, nós vamos ter a Assembleia da Igreja e vamos ter o culto de Santa Ceia. Nós já estamos há bastante tempo sem participarmos da ceia do Senhor. O Conselho decidiu que nós não íamos fazer a ceia online, né? Eu particularmente tenho dificuldades pastorais com respeito à ceia online, e o Conselho também entendeu que a ceia online não estaria adequada com aquilo que é a celebração de um sacramento. E por conta disso, nós não tivemos, durante todo esse tempo, desde o início do ano até agora, nós não tivemos a celebração da ceia. E faremos no dia 1º na nossa Assembleia. Então nós vamos ter um culto às 9 da manhã, com a celebração da ceia. Terminou a ceia, nós vamos ter a Assembleia da Igreja. Então vai ser um momento assim, rápido, né? Vai ser um culto um pouco mais rápido, com a celebração da ceia. E termina a celebração da ceia, nós vamos ter a Assembleia de Prestação de Contas, a Assembleia Geral Ordinária da Igreja de Prestação de Contas do ano de 2020. Nós ainda não fizemos. A Comissão de Exames de Contas terminou já o seu trabalho há alguns meses, mas nós não pudemos fazer a Assembleia. Como estamos retomando agora todas as atividades, então domingo, dia 1º, nós já teremos o culto de manhã de ceia, a Assembleia Geral e depois o culto da noite. E também no culto da noite nós teremos a ministração da ceia. Então já vamos começar no mês de agosto retomando as atividades. Aí, a partir daí, domingo pela manhã nós vamos ter a nossa escola dominical, domingo à noite o nosso culto. Então essa vai ser a nossa programação. E na escola dominical nós também vamos voltar com a sala das crianças, o Ministério Infantil. Os irmãos já podem se preparar. Nós já retomaremos também a volta das crianças, dos pré-adolescentes na nossa escola dominical. Por que nós estamos tomando essa decisão? Nós já vimos que Maringá, mais de 65% da população já se vacinou com a primeira dose da vacina. Nós sabemos que a primeira dose ela já traz, né, uma imunidade, ainda não é uma imunidade completa, mas quanto mais pessoas se vacinarem, e amanhã começa a nova fase, né, 35 anos, quanto mais pessoas se vacinarem, mais as taxas de ocupação de hospitais vão diminuindo. É claro que nós não vamos abrir mão da questão do uso das máscaras, da questão da asepsia com álcool em gel, dos cuidados que os irmãos devem ter, né? Ninguém vai ficar se abraçando, ninguém vai ficar, infelizmente a gente não pode ainda, mas nós vamos voltar, nós precisamos voltar. Nós conversamos no Conselho da Igreja que dificilmente alguns irmãos vão voltar. Alguns irmãos já desacostumaram a vir no templo, né? Infelizmente. Então agora é a hora dos pastores saírem com o cajado, ou você dá uma cajadada na cabeça ou dá uma puxada no pescoço, né? Para a pessoa voltar. Mas essa é a tarefa que eu e o pastor Gigi nós vamos ter que ter aí para resgatar os irmãos e trazê-los de volta ao templo, trazê-los de volta ao culto. O nosso jardim de oração, às quintas-feiras, nós já vamos retomar essa semana. Então, quinta-feira agora, nós já vamos ter a volta da nossa reunião de oração. O seminarista Ulisses estará responsável pela nossa reunião de oração. E nós já vamos nos preparar, irmãos, porque nós vamos iniciar a semana de oração da IPI do Brasil. A IPI do Brasil, no dia 31 de julho, comemorará o seu aniversário, né, o aniversário nacional da nossa igreja. E nós estaremos celebrando, neste aniversário, 118 anos como igreja no Brasil.
Eu já falei várias vezes aqui, nós somos mais velhos do que a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus só veio para o Brasil em 1911. Nós somos mais velhos que a Congregação Cristã, que a Congregação Cristã só chegou aqui em 1910. A IPI nasceu em 1903. A IPI é uma das igrejas mais antigas do Brasil. Nós saímos da igreja presbiteriana por conta de uma situação que envolvia os missionários estrangeiros, né? E a tentativa de ter uma igreja independente, uma igreja nacional. Por isso nasceu a Igreja Presbiteriana Independente em 1903. E no dia 31 de julho, nós comemoramos o aniversário. E nós vamos começar a semana de oração. No dia 23, começa a Semana Nacional de Oração. Então, nós já, no Jardim de Oração de quinta-feira, nós já vamos dar o início a essa Semana Nacional de Oração. Portanto, já nessa quinta-feira, nós retomamos o Jardim de Oração, 8 horas aqui no templo. Dia 1º de agosto, então nós já retomamos o culto da manhã com Santa Ceia e Assembleia e o culto da noite com Santa Ceia. E daí, nos próximos domingos, a escola dominical de manhã, às 9 horas, e já com as classes para as crianças e para os adolescentes, e nós queremos retomar todas as atividades da igreja em nome de Jesus. Nós precisamos voltar, né? É uma necessidade espiritual da igreja que voltemos às atividades em nome de Jesus. E queremos ver os irmãos. Houve uma ampliação na capacidade, agora é 50%, então os irmãos podem vir no templo, não tem problema, para que a gente possa ter condições aqui de juntos louvarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pedir que o Senhor venha falar conosco por intermédio do seu servo, o pastor Tite. Senhor, nós oramos e pedimos que agora, neste momento, Pai, o Senhor venha transmitir uma palavra no nosso coração. Toque profundamente na nossa vida, Senhor, por intermédio da Tua palavra, e nos desafie, nos exorte, nos discipline, nos console pela Tua palavra. Amém. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no primeiro Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler e acompanhar a leitura na palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aí. Irmãos, a palavra de Deus, pelo menos para mim, quando Jesus esteve aqui na terra e exerceu o seu ministério, ele falou coisas simples, não simplistas, mas simples. E uma das coisas simples que ele falou é sobre essa situação, sobre uma porta larga e um caminho espaçoso. E ele falou de uma outra situação, de uma porta estreita e um caminho apertado. E nós, pelo menos a maioria, se não todos, quando Jesus falou sobre isso, entendeu o que Jesus deixou claro. Uma porta larga, um caminho espaçoso, e pela porta ser larga e um caminho espaçoso, o próprio Senhor falou que muitas pessoas optaram por esse caminho. E ele falou de um outro, que é a porta estreita, o caminho apertado, e por ser a porta estreita e o caminho apertado, poucas pessoas optaram por esse caminho. E Jesus, para fazer uma síntese, ele explicou que o caminho largo, o caminho espaçoso,
é um caminho que conduz, todos aqui já sabem disso, é um caminho que conduz para a perdição. A porta apertada, o caminho estreito, pela quantidade de pessoas, que são poucas, que fizeram essa opção, mas o resultado final é bem melhor do que o outro. Porque quem faz a opção por esse caminho, é um caminho que conduz para a vida eterna, para a eternidade com Deus. Duas portas, dois caminhos que conduzem a destinos eternos diferentes: a vida eterna e a perdição eterna. E o número de pessoas que entram por ambas as portas está ligado ao grau de dificuldade. Um caminho fácil, todos optam por ele. Um caminho difícil, complicado, estreito, poucas pessoas fazem essa opção. E Jesus aqui insiste com seus ouvintes que aqueles que escolhem o caminho difícil, duro, apertado, aqueles que rejeitam o trajeto que aparentemente é mais fácil, mais confortável, Jesus deixa muito claro que nem sempre o caminho espaçoso e o caminho largo, Jesus deixa bem claro que não é o mais indicado. Nós sabemos disso. O caminho largo, a porta larga, é uma mera ilusão. E ele deixa claro também que a estrada à frente, ela é tão exigente quanto a porta pela qual nela você faz a opção. O caminho estreito, apertado, ele é tão exigente quanto aquilo que nós temos que viver em função dessas coisas. Irmãos, algumas vezes o caminho estreito, e quem é crente, compromissado, que leva Deus a sério, sabe que o caminho estreito é um caminho solitário, que você não vai com a multidão, porque são poucas as pessoas que andam por ele. E o convite aqui feito pelo Senhor, preste bem atenção nisso, irmãos, o convite que o Senhor nos faz pela porta estreita, pelo caminho apertado, é um convite que vai contrário a essas promessas que a gente tem ouvido de alguns pregadores que fazem com que o Evangelho seja açucarado. Esses pregadores modernos tentam pregar o Evangelho da facilidade, o Evangelho do alívio imediato, o Evangelho das bênçãos, que é totalmente contrário àquilo que o Senhor deixou claro na sua palavra. E a Bíblia também, irmãos, ela nos mostra algumas passagens que falam sobre os caminhos. Tiago diz que aqueles que não recebem muitas bênçãos de Deus, é porque muitas vezes essas pessoas são inconstantes em todos os seus caminhos. Hebreus deixa claro que nós devemos fazer caminhos retos para os nossos pés. E esses caminhos se referem ao nosso procedimento, ao nosso testemunho, à nossa vida, que deve ser reta diante de Deus e diante da comunidade e até na sociedade. Abacuque, ele diz que os caminhos de Deus são eternos, e aqueles que são de Deus fazem essa opção, ainda que seja um caminho difícil, um caminho duro, um caminho complicado, um caminho estreito. E aquilo que o nosso Senhor, ele deixa claro, é que a porta estreita, ela significa dobrar-se diante da vontade de Deus, dobrar-se submisso diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós. E se nós puxarmos pela memória, a gente vai lembrar do Jó. O Jó perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, mas ele entendeu quando ele falou: Deus dá, Deus tira, louvado seja o Senhor. Ele se curvou diante da vontade soberana de Deus. E também andar pela porta estreita significa ser obediente e submisso àquilo que o Senhor coloca diante de nós. O rei Davi, ele sofreu um golpe de estado quando Absalão, seu filho, o tirou do poder,
e ele entendeu que Deus estava à frente, Deus estava no controle e Deus queria ensinar uma lição, ainda que aquele caminho fosse estreito, fosse apertado. Aqueles que andam por este caminho, eles não se encontrarão mais fazendo as coisas normais, ou aquelas coisas esperadas que todo mundo faz, porque ele não segue mais o curso deste mundo. Aqueles que andam pelo caminho estreito e apertado, a vida desses, ela é diferente, ela é totalmente contrária àquilo que as pessoas estão optando aí fora. E quando nós escolhemos, irmãos, a estrada estreita, nós estamos abandonando aquela situação em que muitas pessoas estão vivendo, porque elas não estão nem aí para perguntar se aquilo que elas estão fazendo é agradável a Deus, se aquilo que elas estão vivendo é de acordo com a vontade do Senhor. Escolher a estrada estreita é quando nós estamos nos desfazendo da nossa velha vida, aquela vida de arrogância, de teimosia, de egoísmo, de pecado. Por isso, irmãos, preste atenção. Nós achamos que aqueles que estão no caminho largo e espaçoso, eles estão no mundão, eles estão fora da igreja. E que eu gostaria de falar aqui nessa noite, que não é bem assim. O próprio Senhor falou que o joio foi semeado junto com o trigo. Então, existem pessoas que mesmo frequentando uma comunidade, existem crentes que mesmo frequentando uma igreja, estão trilhando o seu próprio caminho. E nós conhecemos uma história que o pastor Sérgio pregou esses dias na escola dominical sobre Jonas. Jonas, ele é um exemplo, irmãos, de uma pessoa que, apesar de ser religioso, de ser um profeta, de ser um pregador da palavra, no entanto, ele não estava no caminho estreito, no caminho apertado. Jonas não estava no caminho de Deus. E eu gostaria de compartilhar aqui com a igreja e com aqueles que nos assistem os sinais daqueles que estão no caminho largo e espaçoso, mesmo frequentando uma comunidade de fé como a nossa. O primeiro sinal de uma pessoa que está no caminho largo e espaçoso é que ele perde a devoção pessoal. Ele perde a devoção pessoal. Na história de Jonas, nós vemos que ele perdeu toda a sensibilidade espiritual. Se você conhece bem o livro de Jonas, você vai ver que ele orou apenas 2 vezes durante todo o seu livro. Uma vez ele orou na barriga do grande peixe, suplicando a Deus num momento de extremo desespero. Outra vez, quando ele estava ressentido e magoado porque Deus poupou Nínive. Irmãos, são sinais. A gente vai acaba perdendo aquela percepção clara do agir e da manifestação de Deus no nosso meio. Um outro sinal é que nós ficamos indiferentes. Na história de Jonas, enquanto todos apelavam às suas crenças, aos seus deuses, Jonas, o profeta do Deus vivo, ele dormia, indiferente e alheio a tudo o que estava acontecendo à sua volta. A história de Jonas mostra, irmãos, que no momento crítico, ele tentava empurrar com a barriga uma situação da qual ele era o culpado. Mas ele finge que não é com ele que Deus está querendo tratar, não é com ele que Deus está tentando falar. Quem vive na indiferença leva a vida se desculpando, se escondendo, achando que Deus nunca vai encontrá-lo. Assim também aconteceu com o filho pródigo. Ele se afastou da casa do pai e foi para o mundão, achando que lá ele estava livre de tudo e de todos, mas Deus o encontrou. Um outro sinal de quem está no caminho largo e espaçoso é quando nós colocamos os nossos interesses acima
dos de Deus. Enquanto Deus demonstrava o seu amor profundo por um povo, Nínive, que era pervertido, sanguinário e pecaminoso, Jonas queria colocar os seus interesses pessoais e nacionalistas acima de Deus. Qualquer pessoa que defenda seus interesses, seus vícios, seus pecados e tenta justificar os seus erros, é gente que está andando num caminho largo e espaçoso. Aconteceu com Esaú. Quem está acompanhando a novela Gênesis mostra que Esaú trocou a sua primogenitura. O que para ele foi um simples gesto de brincadeira de adolescência, foi tratado pelos céus como coisa séria e na Bíblia como profanação. Sinais de quem anda num caminho largo e espaçoso é quando nós não enfrentamos as nossas crises. A Bíblia mostra, irmãos, Elias, Jonas, Jeremias, esses homens de Deus, eles preferiram a morte, porque os seus interesses não foram atendidos por Deus. Eles desistem da vida no momento que as pessoas mais precisavam deles. Eles ficaram bravos, chateados, quando a glória de Deus se manifestou, mas porque não estava de acordo com os seus ideais, com os seus caprichos, com os seus projetos pessoais. Irmãos, qualquer pessoa que está fugindo da sua missão, do seu propósito de vida, está optando por andar por um caminho largo e espaçoso. Vivem em crise, porque Deus não está fazendo do seu jeito, do seu modo, na sua hora, de acordo com a sua agenda. Muitas, próprio Jesus falou, muitas pessoas optaram pelo caminho largo e espaçoso. E um outro sinal é quando nós invertemos os valores. Irmãos, quando nós estamos em rota de fuga, andando pelo caminho errado, nós começamos a inverter os valores que são espirituais. O que vale passa a não valer. O que não vale passa a valer. O que era mentira passa a ser verdade. E o contrário também acontece. Invertemos os valores. Para Jonas, uma simples árvore que nasceu de manhã e morreu à tarde, tinha para Jonas mais valor do que 120.000 almas que se converteram de uma maneira milagrosa ao Deus vivo e verdadeiro. Outro sinal, nós ficamos insensíveis ao agir de Deus. Para Jonas, Deus estava salvando uma cidade inteira. E ele não faz conta, ele não estava nem aí. O problema, irmãos, é que a história se repete nos dias de hoje. Deus está realizando muitos milagres à nossa volta, mas nós preferimos ignorar o milagre, o agir de Deus, por causa da nossa insensibilidade espiritual, por causa da dureza do nosso coração. Deus está agindo, Deus está se manifestando, mas a dureza do nosso coração não permite enxergar, louvar, adorar e glorificar esse Deus que faz sinais e prodígios até hoje, século 21. Sansão, irmãos, para quem conhece a história, quando ele revelou o segredo da sua força Dalila, ele estava indo muito mais além do que demonstrar à moça que ele amava. Ele estava rejeitando a bênção de ser o guia e o líder da nação de Israel. Quantas e quantas vezes Deus deixa de agir e de se manifestar nas nossas vidas, e através da nossa vida, porque nós estamos muito mais interessados nos nossos desejos, nos nossos caprichos. Sinais daqueles que escolheram um caminho largo, um caminho espaçoso, é quando nós perdemos os referenciais, quando nós perdemos a noção de que Deus continua no controle da situação.
Muitos crentes, até o pastor falou agora há pouco, vão deixar de voltar aos templos, porque se esqueceram de Deus, se esqueceram da comunidade, se esqueceram da comunhão, tanto com Deus quanto da comunidade, porque eles acharam que por causa da pandemia, Deus perdeu o controle da situação. Perdemos os referenciais quando nós esquecemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Irmãos, não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ele continua no controle como sempre esteve. Irmãos, nós perdemos os referenciais quando nós olhamos, sabe, para os problemas, quando nós olhamos para a situação e diante de tudo que está acontecendo, é uma realidade de que nós estamos no caminho largo e espaçoso, quando nós ficamos ressentidos com Deus pelo que está acontecendo. É um sinal de que estamos no caminho largo, de que estamos no caminho que não vai nos levar a Deus. Um crente, um cristão magoado ou ressentido com Deus, ele perde o seu referencial maior, que é a comunhão com Deus, que é a sensibilidade espiritual, que é o primeiro amor, coisa que a igreja de Apocalipse perdeu. Irmãos, para uma pessoa que está no caminho largo e espaçoso, pouco importa o que Deus está fazendo. Pouco importa. O que ele deseja, o que ele espera, o que ele almeja é ser o centro das atenções. Ele exige que Deus atenda os seus desejos, os seus interesses e as suas vaidades pessoais. Sinais de pessoas, de crentes que estão optando pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Mas, irmãos, Deus, Ele não desiste daqueles que estão no caminho largo. Ele vai atrás. Mesmo que a gente esteja, faça esses sinais, façam parte da nossa vida, o Senhor, Ele deseja nos colocar nos trilhos, no caminho certo, ainda que seja um caminho apertado. Quando Deus tem um propósito para a vida de uma pessoa, pode ter certeza disso, Ele vai atrás. Ele insiste, porque Ele não desiste facilmente daqueles que fizeram escolhas erradas. Homens e mulheres que antes andavam por caminho largo e espaçoso, mas quando entram pela porta estreita, eles têm vidas transformadas. Sabe por quê, irmãos? Aqui não é literal, a porta e o caminho. A porta é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, tudo é Jesus, tudo tem a ver com Jesus, e Ele vai atrás. Neste caminho estreito, irmãos, preste atenção nisso. Se você entender isso nessa noite, para mim já está bom. Neste caminho estreito, nós só podemos carregar o que nós temos dentro de nós. Por isso que o caixão ou o túmulo não tem gaveta, porque você vai sozinho. E esse caminho estreito, apertado, ele mostra e revela que nós só podemos carregar o que nós temos dentro de nós, que é um novo coração, com novos valores, novos interesses, pessoas que são dirigidas pela palavra de Deus, debaixo da direção do seu Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Irmãos, quem entra e caminha por esse caminho estreito, antes ele tinha uma mente cauterizada pelo pecado, mas agora ela é sensível e voltada para Deus. Antes um coração de pedra, agora um coração de carne, sensível para ver Deus, como Isaías 6, para ouvir a Deus, para sentir a Deus. Antes, um vazio, uma tristeza, uma depressão. Agora, no caminho estreito, ainda que apertado, nós temos, pela graça de Deus, um equilíbrio emocional. Antes, nós tratávamos as pessoas a ferro e fogo. Agora, com bondade,
com compaixão, com misericórdia. Antes, a gente era dominado por incertezas e dúvidas. Agora, nós temos certeza de que somos filhos de Deus, perdoados, e que seremos recebidos na glória. Antes, a porta larga e o caminho espaçoso, mas que estava nos levando à perdição. Aqueles que fizeram opção pela porta estreita, ainda que seja estreita, ainda que o caminho seja apertado, mas é o único caminho, irmãos, que vai nos dar um sentido para a nossa vida, vai nos dar um propósito novo, vai ressignificar a nossa vida, e esse caminho vai nos levar para a vida eterna. A porta estreita, o caminho apertado, arrancam de nós aquela impiedade que envenena e destrói. Irmãos, o caminho, preste bem atenção nisso, o caminho, ele é apertado, mas o Senhor, ele vai à nossa frente. Isso é maravilhoso, você não está sozinho. Esse caminho nos leva para um destino, e esse destino, irmãos, não é o céu, é Deus, porque onde estiver Deus, aí será um céu. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte. Vamos mudar? Ainda que eu andasse pelo caminho estreito e apertado, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, aqueles que escolhem andar com Deus, é um caminho estreito, apertado, um caminho difícil, mas é o único caminho que nós podemos contar com a presença, com o sustento, com a bênção de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: por qual caminho você tem andado? Por qual caminho você tem andado? E aqui nós entendemos, irmãos, o Espírito Santo age nos nossos corações e mostra muitas coisas que nós optamos, que não são coisas que glorificam o nome de Deus. Por qual caminho nós temos andado? Isaías diz o seguinte: este é o caminho, andai por ele. A palavra nos orienta, a palavra dirige os nossos pés. Este é o caminho, andai por ele. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas ande por ele. Irmãos, e a palavra de Deus é tão clara e maravilhosa e esclarecedora, que ela diz, no próprio Isaías também, 35:8, que nem o louco errará esse caminho. Olha o que diz: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. A nossa esperança e a nossa certeza, irmãos, que mesmo que a gente tenha dificuldade para andar nesse caminho, os caminhos de Deus, você não vai errar. Se você entende, deseja e busca andar nos caminhos do Senhor, você não vai errar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai à nossa frente, nos puxando pela mão e nos ajudando a andar por esse caminho, caminho de provas, de lutas, de exortação, de repreensão, mas também é um caminho que nos leva para Deus, um caminho que nos abençoa, é um caminho que nos sustenta, é um caminho que nos fortalece, os caminhos de Deus. Irmãos, este é o caminho, andai nele. Eu não estou aqui convidando ninguém para ser um religioso, para frequentar uma igreja. Isso é consequência daqueles que fazem a escolha de entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, mas é um caminho que te abençoa, é um caminho que te ajuda a viver com sentido, um sentido novo, com um propósito novo, ao lado de Deus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que Ele nos ajude,
que Ele nos ajude, que Ele nos tome pela mão e que Ele nos levante quando a gente caia, para a gente continue nesse caminho, ainda que seja estreito, ainda que seja apertado, mas é um caminho que gera paz, que gera uma alegria que só Deus pode dar, que gera comunhão com Ele e com os demais. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse sentido. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós preferimos e até oramos para que o nosso caminho seja alargado, seja de facilidades, seja um caminho de alívio, mas nós não queremos isso. Nós queremos que a Tua vontade aconteça e prevaleça nas nossas vidas, ainda que o Senhor nos coloque nesses caminhos do Senhor, que muitas vezes são estreitos, apertados, mas nós te louvamos, Senhor, porque esse caminho nos leva para mais perto de Ti. Esse caminho nos leva à comunhão, à intimidade, a viver de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Amém. Senhor, tenha misericórdia de cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aplicando a Tua palavra nos nossos corações, moldando os nossos caráteres, igual, semelhante, parecido com o caráter de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a inspiração e a capacitação do Santo Espírito de Deus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor continue a nos abençoar.